Gostaria de convidar os irmãos e as irmãs a abrirem as suas Bíblias comigo no Evangelho de João, Evangelho segundo João, capítulo de número 8. Retomando a exposição que nós iniciamos há 2 semanas atrás, Evangelho de João, Evangelho segundo João, capítulo 8. Farei a leitura dos versos 39 até o 47 e os irmãos acompanhem comigo. Porção essa que ela é imediatamente sequencial do texto que nós tratamos há 2 semanas atrás, onde aqui é claramente apresentado um conflito entre Jesus e aqueles judeus que aparentemente haviam crido nele. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 39. Estamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, por que eu digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Até aqui. Oremos mais uma vez, buscando no Senhor discernimento para que possamos compreender Sua santa palavra. Pai, nós adoramos o Senhor através de canções, através da oração, mas nesse momento nós queremos te adorar, rendendo o nosso intelecto, a nossa mente, nossas emoções e vontades diante da tua palavra, sendo instruídos por ela. Que o teu nome seja exaltado nessa noite através da exposição desse texto. Que haja no nosso meio discernimento que provém do teu Espírito Santo. Que o teu Espírito nessa noite inunde o nosso coração e nos leve à compreensão da tua palavra. Que Ele aplique em nossas vidas a tua palavra, Deus, porque não se ficarmos limitados tão somente pelo intelecto humano, que é falho, que é limitado, que é afetado pelo pecado, nós perderemos o privilégio de ouvir a tua voz. Por isso a minha oração é para que nós sejamos envolvidos por um ambiente promovido pelo teu Espírito Santo neste lugar, através do qual a tua palavra possa inundar o nosso coração e o nosso entendimento ser completamente arrebatado por ela. Que não passe dessa noite aquilo que é reservado pelo Senhor desde a eternidade. Leve-nos à compreensão da tua voz, leve-nos à compreensão da tua palavra santa, em nome de Jesus. Amém.
Essa é a palavra do Senhor. Irmãos, eu creio que é possível nós definirmos os homens no mundo a partir do relacionamento que eles têm com Deus. Existem os ateus, que são aqueles que não creem na existência de Deus, aqueles que afirmam que Deus não existe. Existem aqueles que são os agnósticos, que eles não têm certeza da existência de Deus. Eles não afirmam que Deus existe, mas também não afirmam que Deus não existe. Eles não têm certeza, eles não conseguem precisar que Deus existe. Portanto, então, eles não conseguem crer na possibilidade de se experimentar desse Deus que é Pai. Porque se Deus não existe, eu não posso provar da sua existência, também não posso provar da sua paternidade. Esses são os agnósticos. E existem aqueles que são ignorantes iludidos. O ignorante iludido, ele pensa assim: todo mundo é filho de Deus. Todos os homens são filhos de Deus. Lógico, então, todos podem provar da paternidade de Deus. E existem os cristãos. Os cristãos são aqueles que entendem, que creem que só por meio de Cristo é que o homem pode provar da paternidade de Deus. Só através de Jesus Cristo o homem pode se tornar filho de Deus. Por que eu estou iniciando dessa forma? Nós já vimos aqui há 2 semanas atrás que esse texto que vai do verso, essa porção que nós lemos, que vai do verso 31 até o 59, apresenta aqui um conflito entre Jesus e os judeus que aparentemente crerão nele. O verso 31 vai iniciar dizendo assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então esse diálogo, esse conflito, esse embate de palavras aconteceu entre Jesus e homens que aparentemente creram. E a gente viu aqui que o primeiro motivo do conflito entre eles, que está no verso 31 até o verso 38, é que eles não creram na palavra de Jesus. O primeiro motivo pelo qual o homem entra em conflito com Cristo é o fato de não crer na sua palavra, de não se apegar à sua palavra como sendo viva, eficaz e transformadora, como sendo proveniente de Deus. Eles não creram na palavra de Cristo, por isso estavam em conflito com Cristo. E o verso 38 é a chave que faz uma transição entre esse primeiro motivo do conflito para o segundo motivo em que eles estavam em conflito. E nós vamos ver a partir do verso 38 que eles estavam em conflito com Cristo. Jesus e aqueles judeus estavam em conflito porque eles não eram filhos do mesmo pai. E essa é uma segunda forma de você estar em conflito com Cristo: não sendo filho do pai dele. E Jesus, ao longo da narrativa aqui, da forma como ele vai pegando o coração daqueles homens, mostrando o coração daqueles homens para eles mesmos, ele vai evidenciando que aquilo que está no coração daqueles homens evidencia que o pai deles não é o mesmo pai de Jesus Cristo. A chave para essa transição e a gente começar a dissertar sobre ela é o verso 38, quando Jesus diz assim: eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós porém fazeis o que vistes em vosso pai. Eu falo das coisas que vi junto do pai. A gente viu aqui que as palavras de Jesus é então a narrativa da glória de Deus, aquilo que Jesus presenciou junto do Pai na eternidade, a glória de Deus, o plano de redenção que Deus estabeleceu, planejou na eternidade para a sua igreja. Esse é o conteúdo das palavras de Cristo. A palavra de Cristo é então aquilo que ele viu diante do Pai. E esses homens estavam rejeitando essa palavra. E a conclusão a qual Jesus vai chegar é o seguinte: eu falo do que vi junto de meu pai, vocês, ao contrário de se apegarem àquilo que eu estou afirmando como vindo de Deus, aqueles que vocês dizem que é o Deus de vocês, aquele que vocês dizem que é o Deus que vocês servem, Jesus dizendo para eles, ao contrário de vocês se apegarem a essas palavras que eu vos digo e amarem,
vocês estão a rejeitando, e vocês procuram me matar. Logo, vocês fazem aquilo que viram em seu pai. Se Jesus fala da palavra de Deus, se Jesus expressa a glória de Deus com as suas palavras, o plano de redenção do Pai, e aqueles homens rejeitam, com certeza o pai deles não é o pai de Cristo Jesus. Porque se fosse, eles amariam a palavra de Cristo. Essa é a ideia. Quando Jesus diz, vocês fazem o que vistes em vosso pai, essa tradução dá a ideia de que é o seguinte: eu falo do que vi junto ao meu, vocês fazem daquilo que viram junto do pai de vocês, por estarem tão perto dele. E a chave para entender, a qual Jesus começa a discursar quem é o pai daqueles homens, é as suas obras. As suas obras é assim: procurais matar. Esse ódio nutrido no coração dos judeus, o ódio nutrido no coração daqueles religiosos, expressam, apontam para a paternidade deles. E a gente vai ver o discurso aqui decorrendo que com certeza não é o pai de Jesus Cristo. E aí então a gente entra no verso 39, quando aqueles homens dizem assim: então lhe responderam, nosso pai é Abraão. O verso 39 aqui vai nos mostrar, irmãos, que eles não são filhos de quem eles pensam que eram. Eles não são filhos de quem eles pensam ser. A resposta imediata no verso 39 daqueles homens para Jesus é: nosso pai é Abraão. E isso já foi dito antes por eles, quando eles dizem assim: nós somos, verso 33, responderam-lhes, somos descendência de Abraão. Diante da acusação de Jesus, diante das palavras de Jesus, aqueles homens não têm nada a se apegar a não ser a sua cegueira religiosa, a sua tradição. É isso que eles fazem aqui. Nosso pai é Abraão. Orgulho tradicional é onde eles se apegam. Eles criam que pelo fato de serem judeus, pelo fato de serem descendência natural de Abraão, pelo fato de terem o sangue de Abraão correndo nas suas veias, isso inevitavelmente fazia deles descendentes espirituais de Abraão. Então eles chegavam à seguinte conclusão: a mesma promessa que estava sobre Abraão estão sobre as nossas vidas. Nós não somos escravos de ninguém, nós somos livres porque nós somos descendentes de Abraão. Jesus começa a mostrar para eles que o mesmo pai dele, do pai do Filho de Deus, não é o pai daqueles homens. A resposta imediata, independente de quantas acusações Jesus fizesse, seria: Abraão é o nosso pai. Nosso orgulho de sermos descendentes de Abraão está diante de nós. Abraão é o nosso pai. Independente de quantas vezes Jesus os criticasse, ou quantas vezes Jesus expusesse claramente a natureza do coração daqueles homens, eles se apegavam simplesmente ao título religioso que tinham: judeus. Quando nós olhamos para Jesus, a gente vai ver o seguinte, verso 39, disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. É como se Jesus mostrasse para eles o seguinte: olha, linhagem genética não é suficiente, não basta o título, não basta ser judeu. Como já foi dito aqui, é como se Jesus dissesse para eles o seguinte: olha, não basta ser crente, não basta ser presbiteriano, não basta estar na igreja todos os domingos. Se a vida com Deus de vocês se resume a isso, vocês não podem se afirmar como filhos de Deus. Não se apeguem ao seu orgulho religioso para se afirmarem como filhos de Deus. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Não basta o título de filho de Abraão. É necessário que quando olhar para a vida de vocês, Jesus dizendo para aqueles homens, é necessário que quando eu olhar para vocês, eu enxergue em vocês aquilo que eu enxergo em Abraão. Para que vocês se manifestem como filhos de Abraão, é necessário que vocês imitem a fé que Abraão teve. Quais as obras de Abraão que Jesus desejava ver naqueles judeus religiosos, irmãos?
A mesma obra que Jesus deseja ver em mim e em você. Não basta dizer que somos religiosos, não basta dizer que somos crentes. Vamos ouvir de Cristo o seguinte: se sois filhos de Abraão, se sois crentes, se sois cristãos de fato, imitem a fé de Abraão, pratiquem a obra de Abraão. E qual era a obra de Abraão? Corre os seus olhos rapidamente comigo para a carta de Gálatas. Gálatas capítulo 3. Alguns domingos atrás nós passamos por aqui, mas eu acho que isso aqui é a melhor forma de nós ilustrarmos o que Jesus quer dizer aqui. Se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Gálatas capítulo 3, veja o verso 6 comigo. Gálatas 3, 6. O apóstolo Paulo diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Jesus vai dizer para aqueles homens: olha, não basta vocês dizerem que são filhos de Abraão. Quando eu olho para vocês, eu preciso ver a obra de Abraão. Pratiquem as obras de Abraão. E a melhor forma de ilustrar as obras de Abraão a qual Jesus se refere é olhando para Paulo, quando Paulo nos deixa claro qual foi o comportamento de Abraão diante de Deus. Quando Paulo diz: é o caso de Abraão. Veja as obras dele. Creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. O verso 7 diz assim: sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Jesus dizendo para aqueles homens: vocês estão dizendo que são filhos de Abraão, mas a evidência, o caráter do filho de Abraão é que eles creem no descendente prometido para Abraão. Abraão ouviu a seguinte promessa: de ti farei uma grande nação, sai da tua terra, sai da tua parentela, de ti farei uma grande nação, em ti serão benditos todas as famílias da terra. É isso que o verso 8 continua dizendo. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. A promessa dada por Deus era o evangelho pregado por Deus a Abraão, a qual dizia o seguinte: em ti serão abençoados todos os povos. Abraão se apega a essa promessa, e essa é a sua principal obra. Abraão creu que da sua descendência viria aquele que seria o instrumento de Deus para abençoar todos os povos da terra. Quando Jesus olha para aqueles religiosos dizendo o seguinte: vocês dizem que são filhos de Abraão, mas é necessário que vocês pratiquem a obra de Abraão, ele está dizendo o seguinte: olha, Abraão, o pai de vocês, se alegrou por saber que um dia eu viria. Abraão, o pai de vocês, se alegrou por receber de Deus a promessa que da sua descendência viria aquele que é a única chave para a humanidade, e ele se alegra com isso. Na sequência do texto nós vamos ver Jesus dizendo: Abraão viu meus dias e se alegrou com isso. Se vocês estão dizendo que são filhos de Abraão, é necessário que essa obra seja vista. É necessário que essa confiança no Filho de Deus, no descendente de Abraão, inunde o coração de vocês. Irmãos, um grande motivo para nós estarmos em conflito com Cristo é nos apegarmos tão somente na nossa prática religiosa, sem expressar confiança plena no descendente de Abraão. No que resume a nossa vida de crente? Se a nossa vida de crente se resumir ao título que nós temos: um dia eu fui batizado, e a partir do dia em que eu fui batizado, eu passei a frequentar a igreja. A partir do dia que eu fui batizado, passei a frequentar a igreja e me tornei dizimista fiel. Mas o quanto da confiança no descendente de Abraão, o quanto da confiança da fé em Jesus Cristo, o quanto do desejo por Jesus Cristo inunda o meu e o teu coração.
A resposta a essa pergunta vai nos mostrar se a nossa filiação, se nós realmente somos filhos de Abraão, como Paulo diz aqui, os filhos de Abraão são aqueles da fé, são aqueles que creem, ou se o nosso título de filho de Abraão são meros títulos de um filho de um outro pai, que Jesus vai revelar na sequência. Aqueles homens estavam em conflito com Jesus, porque o pai de Cristo não era o mesmo pai deles, e o mesmo pai deles, e a diferença, o fato de Deus não era o pai deles, justamente porque não havia naqueles homens a confiança necessária que todo filho de Deus tem em Cristo Jesus. Aparta-se o desejo por Cristo Jesus, e o que se estabelece é um conflito entre você e Deus. O dia que Jesus Cristo deixar de ser o teu alvo e o meu alvo de desejo, nós deixamos de estar em paz com Deus. Aliás, nunca estivemos em paz com Deus, se Jesus não for o desejo maior do nosso coração. Volta comigo lá, João capítulo 8. Verso 39. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Jesus aqui mostra que eles não eram filhos de quem eles realmente pensavam que era. E a partir do verso 4, Jesus vai complementar a comprovação diante daqueles homens, dizendo assim: mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. A partir do verso 40, ou aqui no verso 40, e primeira parte do verso 41, Jesus vai mostrar que as obras daqueles homens, a maldade presente no coração daqueles homens, o ódio que eles nutriam por Jesus Cristo, revelaria quem de fato era o pai daqueles homens. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão, mas procurais matar-me. Primeira característica apontada por Jesus, ou primeiro fato apresentado por Jesus: procurais matar-me, a mim que vos falo, que vos tenho falado a verdade. Agora a pergunta que a gente pode fazer para o texto é o seguinte: qual é o ser que a Bíblia apresenta como sendo aquele que respira ódio contra Deus e contra a igreja de Deus? Jesus começa a desenhar quem é o pai daqueles homens. Qual é o ser que a Bíblia mostra que ele jamais se firmou na verdade? O ser que odeia a verdade. Jesus começa a desenhar quem é o pai daqueles homens, dizendo para eles: olha, vocês procuram matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade. Eu tenho apresentado a verdade para vocês, e isso tem feito com que vocês se irem contra mim. Isso tem feito com que vocês nutram ódio no coração de vocês contra mim. A conclusão que Jesus os leva no verso 41 é: vós fazeis as obras de vosso pai. E algo aqui, o diálogo, o conflito começa a ficar interessante, porque Jesus dá essas insinuações de que o pai dele, que ele afirma ser Deus, não é o pai daqueles judeus. Os judeus então ficam revoltados com essa afirmação de Jesus. Eu entendo que a sequência do diálogo aqui, a parte B do verso 41, é a expressão de revolta daqueles judeus quando ouviram dizer o seguinte: espera aí, esse cara está afirmando que Deus não é o nosso pai. Esse cara vem falar para nós que somos descendências de Abraão, que somos a menina dos olhos de Deus, que somos Israel de Deus, vem dizer que nós não somos filhos de Deus. A resposta daqueles homens vem logo na sequência, quando eles dizem assim: disseram-lhe eles, verso 41, nós não somos bastardos.
O significado que nós podemos tirar desse texto é incrível. O ataque, eu entendo isso aqui como um ataque, como uma resposta de ataque daqueles judeus dentro desse conflito, dizendo: nós não somos bastardos. O que significa isso? A expressão traduzida por bastardo aqui do grego significa filhos de imoralidade sexual. Filhos de porneia é a palavra grega usada. Porneia significa imoralidade sexual ou relações sexuais ilícitas. Nós não somos filhos indignos, ou nós não somos filhos frutos de uma relação ilícita. Nós podemos entender, irmãos, que aqueles homens estavam dizendo para Jesus o seguinte: escuta aqui, você acha que nós engolimos aquela história de uma virgem concebida pelo Espírito Santo? Você acha mesmo que nós engolimos isso? Nós não somos filhos ilegítimos. E você? Pode se afirmar o mesmo de você? É isso que aqueles homens estão dizendo para Jesus. Nós não somos bastardos. Quando Jesus dizem que o pai deles não são os mesmos, eles vão dizer: olha, o filho ilegítimo a gente não sabe quem realmente é. Não é difícil de nós definirmos realmente quem é o pai. Nós somos filhos gerados dentro da aliança do matrimônio. E aí, você? Esse foi o afronto daqueles homens diante de Jesus. Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Agora eles elevam a sua paternidade. Eles dizem: nosso pai é Abraão, nós estamos garantidos pelo fato de sermos descendência de Abraão, mas o negócio é o seguinte: diferente de você, o nosso pai é Deus. Essa é a afronta daqueles homens. No verso 42, Jesus replica para eles dizendo assim: replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveríeis de amar. Jesus mostra a evidência de um homem que é filho de Deus. Jesus diz para aqueles homens: olha, se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente isso é algo que estaria presente em vocês. Me havíeis de amar. A ideia que Jesus leva aqueles homens à conclusão é a seguinte: todo filho de Deus reconhece o primogênito de Deus. Todo filho de Deus reconhece aquele que é enviado de Deus. Diferente de vocês, Abraão não agiu assim. Jesus estava falando das palavras de Deus. Ao contrário daqueles homens, quando Abraão recebeu o próprio Senhor em Gênesis capítulo 18, junto com 2 anjos, Abraão foi hospitaleiro. Abraão buscou uma forma de fazer com que o Senhor e aqueles anjos se sentissem à vontade. Ele estava à entrada da tenda, ele foi preparar um alimento, ele foi preparar água, ele trouxe para mostrar hospitalidade, mostrar cuidado com o Senhor e os mensageiros. Aqueles homens estavam rejeitando, mais um motivo que eles eram diferentes de Abraão. E aqui Jesus vai dizer: olha, se vocês de fato fossem filho de Deus, a primeira característica do filho de Deus é que ele ama Jesus Cristo. O verdadeiro filho de Deus ama Jesus Cristo e a sua palavra. Então, irmãos, é como se Jesus nos desse um instrumento de aferição e mostrasse para nós o seguinte: você quer saber se você realmente é um filho de Deus? Quer saber se você realmente não carrega o título de crente? Quer saber se realmente a vida que você tem é a vida de um filho de Deus, nascido de novo, regenerado, transbordante do Espírito Santo? Vai dizer o seguinte: olha, você evidencia que é filho de Deus quando me ama. Se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente vocês me amariam. Ninguém é filho de Deus autonomeadamente. Ninguém é filho de Deus pelo simples ritual de um batismo.
Ninguém é filho de Deus pelo fato de ser dizimista, ninguém é filho de Deus pelo fato de ser membro de uma igreja. Nesse próprio livro, no capítulo 1, no verso 12, nós vamos ver quem são os filhos de Deus. Todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E na sequência Jesus vai dizer o seguinte: olha, por quê? Vamos pensar, faz pergunta para mim, com o texto, para o texto para mim, comigo nessa noite. Jesus diz: se Deus for o Pai de vocês, vocês me amam. E a pergunta que a gente pode fazer para Cristo é: por quê? Por que eu evidencio que sou filho de Deus se eu te amar? Aqueles homens poderiam fazer essa pergunta para Jesus: por que eu vou evidenciar que sou filho de Deus se eu te amar? Eu não posso evidenciar de uma outra forma? Sei lá, participando de todos os estudos bíblicos, me tornando um pastor. Eu não posso mostrar que sou filho de Deus se eu fizer campanha, vigília, vamos no monte. Eu não posso, não existe outra forma. Jesus vai dizer: não, só se você me amar. E a pergunta é: por quê? E a resposta vem logo na sequência, quando Jesus diz assim: porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. O Filho de Deus, aquele que é filho de Deus, Jesus vai mostrar o seguinte: você evidencia que é filho de Deus quando me ama. Aquele que é verdadeiramente filho de Deus, ele tem uma característica. Vou colocar duas. O verdadeiro filho de Deus, primeiro, ele não consegue se contentar com uma vida de pecado. Ele não consegue se acostumar com a prática de pecado. Ele não consegue amar o pecado que pratica. Ele odeia o pecado que pratica. Isso é uma característica do filho de Deus. E uma outra característica do filho de Deus é que ele cresce no conhecimento do Pai. Todo filho de Deus ama crescer no conhecimento de Deus. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu vim de Deus, estou apresentando o Pai para vocês, eu estou revelando o Pai para vocês. Nenhum homem conheceu a Deus, exceto o Deus unigênito que o revelou. João capítulo 1, verso 18. Nenhum homem conheceu a Deus. Eu sou o Filho de Deus, estou revelando Deus para vocês. Se vocês de fato fossem filhos de Deus, vocês amariam me conhecer, porque saberiam que me conhecendo, estariam conhecendo aquele que vocês chamam de Pai. Essa é a conclusão que Jesus os leva. Se Deus é de fato vosso Pai, vocês me amariam, porque eu vim dele. O que eu estou vos apresentando eu estou narrando a glória do Pai para vocês. Se vocês o amassem, vocês me desejariam e não seriam hostis comigo. Não estariam me chamando de bastardo. Não estaria sendo hostil, não estariam me negando, não estariam me rejeitando. Irmãos, a pior forma de um indivíduo revelar a sua paternidade é não amando Jesus Cristo. Não existe um meio de... É como se nós disséssemos o seguinte: não existe um homem e uma mulher sequer no reino de Deus que não seja apaixonado por Cristo. Vou repetir. Pensam comigo no reino de Deus, sabe? Agora pensa comigo na habitação eterna, celestial, onde nós passaremos, onde a igreja passará a eternidade com o Senhor. Deixa eu te dar um segredo que eu aprendo com essa fala de Cristo aqui. Diante de Deus na eternidade, entre os eleitos, entre os salvos, não existe um sequer que não seja apaixonado por Jesus Cristo. O alerta para o meu coração, o alerta para o nosso coração aqui nessa noite, irmãos, se em nenhum momento da minha existência eu me vi desejando Cristo, guarda isso.
Se em nenhum momento da minha existência eu me vi amando Cristo, desejando Cristo, buscando conhecer mais e mais de Cristo, não posso afirmar ser filho de Deus, porque não há um filho de Deus sequer que não seja desesperadamente apaixonado por Jesus Cristo. Se Deus fosse de fato o Pai de vocês me amariam. No verso 43, Jesus vai dizer assim: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Jesus está falando de Deus, da glória de Deus, e aqueles homens rejeitam. Isso aqui é incrível, irmão. Isso aqui é uma fita métrica para você e eu medirmos o nosso amor com relação a Deus. Isso aqui é uma forma de nós entendermos se de fato nós nascemos de novo. Alguém aqui alguma vez já teve a curiosidade para saber se um dia foi salvo? Você conhece alguém que tem dúvida se realmente é salvo, se realmente pertence a Deus e se depois da morte ele passar a eternidade com Deus? Com esse texto aqui nós aprendemos algumas chaves que são fantásticas para nós entendermos isso. Verso 43. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Jesus pergunta e imediatamente responde. Jesus pergunta para eles: por que será que vocês não me entendem? No verso anterior aqui no verso 36, Jesus diz assim: se pois o Filho vos libertar, verso 37, pensei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Isso aqui seria melhor traduzido se dissesse assim: a minha palavra não encontra espaço em vocês. Aqueles homens estavam tão cheios de si mesmos, tão cheios do seu orgulho religioso, que não havia mais espaço no coração para que a palavra de Cristo entrasse. E aqui Jesus vem dizer: olha, qual a razão pelo qual a minha palavra não encontra espaço em vocês? Qual a razão pelo qual vocês não entendem a minha fala? Traduzido por linguagem aqui. E aí ele responde, ainda no verso 43, dizendo assim: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Essa revelação de Cristo aqui é incrível. Nos ajuda a entender, quando a gente vai para os originais, a palavra traduzida por incapaz aqui no grego, é a mesma palavra usada no verso 21, quando Jesus diz para eles assim: mas para onde eu vou, vós não podeis ir. Para onde eu vou, vocês, não há nada em vocês que propriamente de vocês vos habilitam para ir para onde eu vou. Jesus está apresentando aqui uma inabilidade natural do homem não nascido de novo, uma incapacidade daquele que não é filho de Deus, dizendo o seguinte: olha, naturalmente, por vocês mesmos, vocês não podem ir para onde eu vou. A mesma palavra é usada aqui quando ele diz: qual a razão porque vocês não compreendem a minha linguagem, a minha fala? É porque não há nada em vocês, não há nada propriamente humano, não há nada naturalmente humano que te faça capaz de me discernir. Não há nada em vocês que te capacitem a me ouvir. Vocês não suportam me ouvir porque vocês são incapazes disso. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Quando nós vamos para o capítulo 10, olha rapidamente aí para mim, um pouquinho para frente. Capítulo 10, verso 26. É um texto do próprio Jesus que traz luz sobre essa fala. Olha o que diz, João capítulo 10, verso 26.
incrível. Fita métrica para a nossa fé. Jesus diz assim: mas vós não credes. Os judeus, os religiosos estavam diante de Jesus, e Jesus dizendo para eles: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Agora preste atenção aqui, ó, bastante atento. Jesus não está dizendo assim: olha, vocês não são minhas ovelhas porque vocês não creram. Não é isso que ele diz. Ele diz assim, ó: vocês não creem porque não são minhas ovelhas. A ideia é a seguinte: se vocês fossem meus, vocês creriam. Jesus está mostrando o seguinte: todo aquele que é filho de Deus é habilitado pelo próprio Deus a ouvi-lo e segui-lo. Quer saber se um dia você foi salvo? Nessa noite você está amando a palavra do Mestre e desejando segui-lo. Se nunca, em nenhum momento da sua e da minha vida, da nossa história, nós desejamos ir após o Mestre, jamais podemos afirmar que um dia nós nascemos de novo. O fato de você desejar essa palavra, o fato de você querer mais, o fato de você querer ouvir o Mestre, discernir o Mestre e andar após ele, é uma evidência que você pertence a ele. Mas vós não credes porque não sois as minhas ovelhas. Se fossem minhas ovelhas, creriam. Por isso que no verso 27 ele vai dizer: as minhas ovelhas sim, ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Jesus está dizendo o seguinte: todo filho de Deus segue o Filho de Deus. Está comigo? Todo filho de Deus segue o Messias enviado por Deus, segue o Mestre, segue Cristo. Por isso a conclusão do verso 44. Logo, o pai de vocês é outro. Jesus vai dizer para aqueles judeus: o Filho de Deus ouve a palavra de Deus, ouve a palavra de Cristo, e vocês estão a rejeitando. Verso 44. Vós sois de quem? Veja o que aqueles religiosos ouvem. Homens, irmãos, olha só. Jesus está falando com homens aqui que estavam na igreja o tempo todo. Jesus estava falando com homens que eram talvez exímios pregadores, conhecedores da lei de Moisés de capa a capa. Homens que ensinavam o povo a lei de Deus. Jesus está falando com pastores, com bispos. Jesus está falando com homens de linha de frente, dizendo para eles: vós sois do diabo. O nosso pai não é o mesmo. O pai de vocês não é o meu pai. O meu pai não é o pai de vocês. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Não existe um meio termo. É como se Jesus nos levasse ao seguinte entendimento: a Bíblia nos mostra que não existe um meio termo na humanidade. Não existe um terceiro grupo de homens neutros. Quando Deus olha para a terra, Ele vê dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas: mortos e vivos. Aqueles que creem no Filho e aqueles que não creem. Aqueles que são dele e aqueles que, segundo Jesus, são do diabo. Não existe um grupo neutro. Olha, esse aqui está aguardando até pertencer a alguém, até pertencer a um desses senhores. Esse aqui está aguardando até ser de Deus ou até ser do diabo. Jesus está dizendo o seguinte: aquele que não é meu já tem um pai. É por isso, irmão, que Paulo nos leva a uma conclusão incrível, a uma mensagem incrível em Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho. Essa palavra transportar aqui é arrancar com raiz e tudo. Aquele que é filho de Deus não tem mais raiz no mundo. Aquele que é filho de Deus é apaixonado por Cristo Jesus.
Não existe um grupo de neutros. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. A conclusão que Jesus nos leva é pelo seguinte: aqueles homens desejavam matar Jesus, e ele vai dizer: o diabo foi homicida desde o princípio. Jesus estava pregando a verdade, e eles estavam rejeitando a verdade, e Jesus vai dizer: ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Logo, vocês não podem ser filhos do meu pai. Não desejar Cristo Jesus é uma evidência de quem é o Pai. Rejeitar Jesus Cristo é uma evidência da paternidade de Satanás. Rejeitar a palavra de Cristo é uma evidência da paternidade do diabo. Ele diz assim: vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis. Irmãos, ele está falando de um desejo. O filho do diabo deseja satisfazer o desejo do diabo. Deixa eu te dar outro segredo. Existe uma diferença entre pecadores que são filhos de Deus e pecadores que não são filhos de Deus. A diferença é que o pecador que é filho de Deus, ele é restringido pelo próprio Deus para que ele não ame o pecado. Amar o pecado é uma evidência da paternidade do inferno. Amar o pecado que praticamos é uma evidência de que não somos dele. Ao passo que, se odiarmos o comportamento que sabemos que é reprovável por Deus, se lutarmos contra isso, é uma evidência de que ele está nos conduzindo. Logo, a ele nós pertencemos. Caminhando para a conclusão. Verso 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Como se Jesus dissesse: quem aí tem gabarito para dizer que eu sou pecador? Verso 47. Verso 46 ainda. Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? E Jesus vai responder aquilo que eu disse antes. Verso 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Irmãos, a conclusão que eu levo com esse texto para nós é que Jesus nos mostra meios que nos levam a medir o nosso relacionamento com Deus para chegarmos à conclusão se estamos em paz ou em conflito com Deus. Nós não estamos em paz com Deus quando a palavra de Cristo não é amada e desejada. Nós não estamos em paz com Deus quando a palavra de Cristo não encontra espaço no nosso coração. Nós não estamos em paz com Deus quando tantas outras coisas são mais importantes do que a palavra de Deus para nós. Nós não estamos em paz com Deus quando tantas outras coisas ocupam o primeiro lugar de alvo de desejo e não é Jesus Cristo. A característica do Filho de Deus é que ele ama o Filho de Deus. Ele ama Jesus Cristo. Isso aqui é uma fita métrica para nós. É um instrumento de aferição, a qual, pela graça, Deus nos dá a possibilidade de olharmos para nós mesmos e identificarmos em que lugar da trajetória da nossa vida nós estamos. Vivendo paz com Deus ou em inimizade, conflito com Ele. Todo aquele que ama a palavra do Filho está em paz com Deus. Todo aquele que ama o Filho de Deus está em paz com Deus. Eu oro para que o Senhor toque o nosso coração com essa verdade todos esses dias. Em nome de Jesus.